Gente, hoje eu vou contar um pouco da minha história e de como eu cheguei aqui em Minas Gerais. Bom, sou casada, casei com 13 anos de idade, tive 5 filhos, sendo que um não é meu, um é do meu esposo, que quando eu conheci ele, ele tinha já o filho dele. E aí, conforme foi passando, eu não tinha nenhum filho, minha sogra falou, quem quer o pai, quer o filho. E aí, criei o filho dele, que tinha 3 anos de idade. Hoje ele tem 18 anos de idade, e os outros 4 é meu e dele, né? Os outros 4 filhos. Eles gostam de gravar. Só que aí, agora vou contar um pouco da nossa história para vocês. Então, aí eu tive a minha primeira filha, foi planejada. A minha segunda filha já veio porque eu estava amamentando e estava tomando medicamento e o médico disse que não tinha efeito, não ia fazer prejuízo em nada porque eu estava amamentando. Então, quem amamenta tinha pouca possibilidade de engravidar na minha época, né? Eles falaram isso. E aí eu continuei. E aí, quando minha filha foi completar um ano de de idade, eu fui levar ela para o pediatra. Cheguei lá, eu passei mal. E nisso, quando eu levei, o médico disse bem, você tá menstruando? Eu disse, doutor, tô. Inclusive, eu tô menstruada. Aí ele disse bem assim, quantos anos você tem? Eu fui falei, ele disse, você não sentiu sintoma nenhum? Eu digo, não, nenhum, só cólica. Ele disse, vamos fazer um exame do beta? Eu fui fazer. Quando eu cheguei lá, para fazer o exame do beta, deu positivo. E aí eu era ainda de menor, eles disseram que ia chamar o meu esposo para poder me acompanhar, porque eu estava morando em outra cidade e com ele e minha mãe em outra. E aí foi quando ele foi, mas quando a gente chegou lá, a grande surpresa, eu tava já de 3 meses menstruando normalmente, sem sentir sintoma nenhum, peito crescer, inchar a barriga, nada, nada. Eu era bem magrinha. Quem me conhece sabe que eu era magra, não tinha como mostrar barriga. E aí a gente foi. Descobrimos que estava grávida, eu fiquei em estado de choque. Só que já estava dentro e ia ficar. Aí já, no caso, já tinha a responsabilidade do filho dele para eu tomar conta. Tinha a minha filha e agora eu estava grávida e ia ter que ter mais outra. Então ia ser 3. Então eu morava na casa da minha sogra. Passei a morar na casa de minha sogra, dentro de um quartinho, morava nós lá, ficava no quarto, ele ia trabalhar e nós ficava em casa, porque como eu passei a ter filho, eu tinha que ficar mais em casa do que viajando, pulando de galho em galho, porque ele tinha que, as crianças tinham que estar estudando e eu não podia estar para lá e para cá, né, que eu não podia estar tirando de uma escola e colocando em outra. E aí teve uma prefeita lá da minha cidade, que aí fez amizade, eu mostrei a ela a situação na época, né, que ela estava candidata a prefeita, e aí ela foi comigo para poder ver onde eu dormia. Eu dividia uma cama de casal com eu e minhas 2 filhas e meu esposo, quando chegava, tinha que dormir nessa cama também, tinha que caber ele. E o menino dormia em uma cama de solteiro. Aí ela, não, vou lhe dar uma casa, vou lhe dar uma casa. E aí eu pensei que ela não ia me dar, porque assim, na época, quando ela deu as casas, ela falou que ia me dar a minha. Então, quando chegou no dia de dar, eu não estava na lista de ganhar as casas. Imagine, eu chorei tanto. Quando eu for para casa, eu vou gravar com ela para vocês verem ela falando como foi. Aí, tá certo, invadiram as casas que ela ia dar e eu fiquei chorando sem esperança nenhuma. Não tinha mais que eu ia ter uma casinha para criar meus filhos. E assim, minha sogra falava um monte de besteira. Quem mora com sogra sabe como é. E aí essa prefeita foi e me deu a minha casa. E aí eu disse, no dia que eu for ganhar a sua casa, eu ia fazer um filho homem, que meu sonho era ter filho homem. Eu já tinha um que eu criava, mas não era meu. Então eu queria um filho meu. E aí eu fui engravidei, dizendo que era homem. E realmente foi um rapazinho. Alex, tem 4 anos hoje. Vai fazer 5, dia 25 de Natal. E aí, nesse vai, ela foi e me deu a casa. Engravidei, tive Alex, tudo certinho. No aniversário de Alex, de um ano, eu já desconfiei que eu tava grávida, porque assim, eu tava seguindo tabela, então as minhas tabelas estavam doidas. Na verdade, eu não sabia fazer tabela. Hoje eu já sei fazer a tabela, mas na época eu não sabia fazer a tabela, há 3 anos atrás. E aí eu fui descobrir que estava grávida no aniversário de um ano de novo do meu filho. E aí o que aconteceu? Eu fiquei que nem louca, porque foi o primeiro sintoma que eu senti no dia do aniversário, arrumando a festinha dele.
E aí, pronto. Aí meu marido disse, tá na mão de Deus. Seja o que Deus quiser. Se for de ser, será. E aí, meu marido desempregado. Até um ano do meu filho tava bom. Depois de um ano e pouco, já foi ficando ruim. Porque tava lá em Sergipe e não tinha emprego. E aí nós chegamos a uma situação em casa que nós tinha casa, mas nós não tínhamos o que comer. Nós não tinha. Tivemos que viver da ajuda dos outros. Nós tivemos que viver, eu grávida. E aí foi uma situação que eu não desejo para ninguém. O meu menino que tava com um ano comia gogó. E aí ele comeu lá na nossa região, chama cremogema. Ele comeu a cremogema sem leite e sem açúcar, só a cremogema com água. E aí meu marido começou a chorar, e ele disse, não, vou atrás de emprego, vou atrás de emprego. Aí foi quando ele veio aqui para Minas Gerais, para casa de um primo, atrás de trabalho. E o primo, não, rapaz, não tá tendo trabalho não. Ele, mas eu vou, que eu não vou ver minha família nessa situação não. E deixou nós lá. E nós não tínhamos dinheiro para fazer ultrassom. E aí começou a nossa batalha. Quando eu for em casa, eu vou trazer também minhas ultrassom para mostrar para vocês. E aí começou a minha batalha para poder fazer a ultrassom. Aí foi quando ele fichou numa empresa boa. Aí ele mandou, assim que fichou, ele disse, agora você vai fazer os exames. Quando eu fui fazer minha primeira ultrassom morfológica, descobri que meu filho estava com uma malformação cefálica e que ele ia nascer deficiente, uma criança vegetal, ou não ia viver. E aí eu fiz a primeira ultrassom, eu estava com 6 meses de grávida, 6. E daí desses 6 por 7 foi só chorando. Só chorando, só chorando, chorava. Que minha pressão alta deu, o pré-eclâmpsia deu. E aí o médico disse que a única chance que eu tinha era ter o filho cesáreo. Quando foi dia 9 de novembro, de setembro, eles pegaram e disseram que ia marcar cesariana. E aí passei uma semana internada, mapeando o batimento cardíaco dele, para poder fazer a cesárea. E monitorando minha pressão, que estava muito alta. Quando a gente foi passar lá de parto, o médico disse que ele não tinha chance de vida. Então a única chance quem tinha era eu. Fui para a sala de parto com os documentos todos assinados, por minha mãe autorizando, meu esposo, se caso acontecesse o pior, quem eles queriam que salvasse. E eles optaram por mim. E assim, foi uma decisão que eu chorava muito, muito mesmo, que o médico, o psicólogo, né? Eles ficaram conversando, porque não tinha chance, ele não tinha nenhuma chance. E aí, na hora do parto, o médico disse, vamos rezar um Pai Nosso. Você não tem fé, não? E eu chorava, dizia que eu não tinha fé. Ele, mas Deus mandou esse anjo para você ter fé. Eu digo, mas eu não tenho não, doutor. Fé nenhuma. Quando ele cortou minha barriga, eu vi tudinho. Que ele levantou. É por isso que eu falo que ele é o meu milagre. Ele abriu uma bocona que ele não ia chorar. Começou a chorar. E eu chorei porque eu achei que ele tava chorando. Era porque ele tava passando mal e ia morrer. E aí minha pressão aumentou e me deu convulsão, né? Eu fiquei lá se debatendo. Eu não vi mais, porque até aí eu não vi mais. Minha mãe tiraram ela da sala, né? E eu não escutei mais o choro do bebê. E não vi mais. Quando eu acordei, pensei que eu tava morta. Toda dentro de um envelope, parecendo aqueles papel alumínio eu tava. E o anestesista e o médico esperando eu acordar para falar que eu tinha passado mal e que eu estava em observação porque minha pressão estava muito alta. E aí pronto. E meu esposo estava trabalhando já aqui, não podia ir para casa. É tanto que ele registrou o menino, o menino ia fazer 3 meses. Fui no fórum e aí eles falaram que não, que compreendia porque ele não tinha como sair da empresa, que como é Minas Gerais, para ir para lá, para Sergipe, é 1 dia e meio que gasta. 2 dias, né, se parar. E aí ele não podia ir para passar só 7 dias, ele queria ir para passar mais uns dias. E aí ele foi para casa, conheceu o filho, voltou. Eu vou voltar, vou trabalhar com o propósito de comprar um carro, nós temos nossa casa, comprar um carro para poder trazer todo mundo, porque se fosse um carro pequeno não tinha como, se fosse passagem também ia demorar, porque não ia ter como comprar passagem de todo mundo uma vez, ia ter que ir os retalhos. Então, eles vão comprar, financiar um carro, primeiro financiou, pagou pelo menos um ano do carro, aí eu vou e pego vocês. Então foi assim que nós fez. Um ano ele foi, buscou nós, vai fazer 2 anos que nós está aqui, agora em janeiro, e aí nós vamos para casa agora em abril. Então
Se vocês puderem nos ajudar, dar like, dar essa força para o nosso canal, nos ajudar. Eu conto mais um pouquinho da nossa história, mais um pouquinho, porque é muita. Quando for para casa, eu filmo para vocês verem lá na nossa casa, nossos parentes eu filmo. E vou tentar filmar mais a minha rotina diária, que assim, como é a primeira vez que eu, assim, meio que a primeira que eu apareço, então eu fico um pouco com vergonha, mas as crianças amam gravar vídeo. Então, se vocês puderem me dar essa força aí, eu vou agradecer bastante a vocês, né? Um beijo e deixa o like aí para fortalecer nosso canal e se inscreva no nosso canal se você não for inscrito. Tchau!